Boa tarde para todo mundo. Então, hoje nós iremos ter nossa aula de filosofia e nós iremos falar sobre o capítulo. Deixa eu abrir aqui, ele é os 8, que a gente ainda tem que começar, né? Vai falar sobre trabalho. O próximo também vai falar sobre trabalho, mas são partes diferentes do trabalho, tá? Gostaria de dizer que algumas ideias que o livro traz são pensamentos, ainda mais nesse livro do 8º ano, não são todos que são assim. É um pensamento bem socialista, tá? Na verdade, marxista, de como desenvolver a relação do homem com o trabalho, até porque um dos fatores, né, para Marx, a história da humanidade, ela se constrói como um fator econômico de relação do homem com o outro e o trabalho, tá? Então, assim, resumidamente, esse é o resumo da obra de Marx, acabei de resumir para vocês. Ai, que vergonha, né? É muito mais do que isso, mas só para vocês terem uma ideia, tá bom? E o livro de vocês ele vai trazer bastante esse pensamento marxista das relações de trabalho, das nossas relações, tá? Uns com os outros. Deixa eu abrir aqui para vocês os slides. Então, um slide bem... Cheguei também. Eu vou querer que vocês leiam bastante hoje, viu? Não tem jeito. Até porque ele não traz só pensamentos, ou, por exemplo, uma ideia que eu tenho como resumir. Então, eu prefiro que vocês me ajudem lendo, que daí a gente já construindo o pensamento e eu vou explicando o que cada um de vocês está lendo, tá bom? No modelo que a gente faz nas aulas presenciais de filosofia, tá? Para uma breve explicação, ele vai questionar sobre trabalho, né? O fundamento do ser humano. Para sobreviver, o ser humano necessita de recursos básicos, como água, comida, vestimenta, moradia, saúde, educação, segurança. Lembra que em geografia ontem a gente falou sobre isso, né? O que você precisa para subsistir? É isso aqui. São as suas necessidades básicas, ou as necessidades mais básicas que o ser humano tem para conseguir se desenvolver, para conseguir sobreviver. Se não tiver isso aqui, ele pode muitas vezes até ou estar numa linha que ele nem é quase considerado homem no sentido, ou ser humano, né? Homem e mulher, no sentido de que ele não é visto em sociedade, tá bom? Isso não vai tirar necessariamente a humanidade dele, mas é porque o pensamento do homem, para que o homem se desenvolva, de novo, estou falando homem no sentido de humanidade, tá? Para que o pensamento de homem se desenvolva realmente, é necessário que tenha todas as categorias, tá bom? Para que ele se desenvolva integralmente. Diferente de outros seres, o ser humano não tem essas necessidades providas naturalmente, ou seja, é o próprio indivíduo que deve produzir as suas condições de existência. Agora eu tenho uma galinha, eu já contei para vocês que eu tenho uma galinha agora? Eu tenho uma galinha. O nome dela é Robertinha. Gente, a minha galinha, ela se vira, entendeu? Ela come sozinha, ela bebe água sozinha, tudo sozinha. Ela se arruma, ela pega os bichinhos que estão na natureza, entendeu? Se já caiu uma folha do pé de mamão, ela foi lá e ela comeu. Feliz da vida que tinha caído a folha do pé de mamão. A natureza, ela meio que se completa com o que tem ali, as suas necessidades. Ela quer beber água, ela vai ali no rio, na rua de baixo, ela vai lá, bebe água, e aí tudo certo, entendeu? Só que para o ser humano é desse jeito? Não é. Você tem galinha também? Eu sempre quis ter uma galinha, eu tô me sentindo tão realizada de ter uma galinha. Eu mudei de casa e aí aqui tem uma galinha. Então, como a gente está falando, né? Diferente dos animais que eles conseguem encontrar as suas necessidades pela natureza, o ser humano ele precisa modificar de alguma forma a natureza para conseguir completar suas necessidades, tá bom? Ou para suprir as suas necessidades. Ou seja, é o próprio indivíduo que deve produzir as suas condições de existência. A educação está aí na natureza já? Como uma formação científica? Não, o homem precisa desenvolver isso. A água.
A gente até pode beber água da natureza, mas a gente já mudou tanto o nível de poluentes que acho que não ia ser muito saudável a gente beber uma água pura, né, da natureza hoje em dia. Pelo menos não na maioria dos lugares. A gente acaba tendo que transformar a maioria das coisas na natureza para nossa necessidade. Apropriando-se, pode grifar isso, tá na página 37, tá? É o segundo parágrafo, tá até colocado aqui também no slide. Apropriando-se da natureza e transformando-a com seu trabalho. Então, o que que o homem faz? A gente falou sobre isso em vários outros anos em filosofia, que o homem, ele é um ser criativo, é um ser racional, a gente não age por instinto, certo? Até porque quando a gente age por instinto de algum, não sei bem se isso. Tá, ok, vou pular essa parte porque aí a gente vai entrar em outros assuntos para discutir e não é o ideal. Mas o homem, por exemplo, ele não nasce ou ele não vive apenas por instinto, como os animais, certo? Que tem suas necessidades básicas e resolvem elas por ali mesmo, pela natureza. O homem não, ele pensa racionalmente e transforma por meio do seu trabalho. Agora a gente está entrando nessa ideia do trabalho. Nem sempre trabalho aqui vai estar direcionado, por exemplo, a algum lugar que você. Ah, eu trabalho como professora. Eu vou, ensino, aprendo, ensino e recebo por isso. Nem sempre é sobre isso que a gente está falando, tá? O trabalho pode ser essa modificação do meio natural. Tá bom? Apropriando-se da natureza e transformando-a com seu trabalho. O indivíduo foi produzindo não apenas o essencial. A gente até está falando sobre isso, né? Que o ser humano ele transpôs o essencial. As pessoas hoje em dia vivem com muito mais do que elas necessitam. A gente até pode entrar numa linha sobre isso. Já ouviram falar em minimalismo? E não na área minimalista de artes, mas numa vida minimalista. São as pessoas que vivem com o mínimo possível. É uma linha bem interessante. Dê uma pesquisada aí, quem se interessa por essas coisas. Mas foi criando outras necessidades sociais e transformando a natureza por meio do trabalho. O ser humano transforma também a si mesmo. Então, quanto mais a gente transforma o meio com o qual nós estamos, natureza aqui, por mais que ele esteja falando de natureza, plantas, né? O meio natural também. A nossa sociedade em que nós estamos, porque a gente transforma a sociedade e muda nós mesmos e nos vemos como outras pessoas, nos conhecemos também, áreas que a gente ainda não conhecia de nós mesmos, tá? Fala rapidinho, Isa. Pro, que nem você tinha falado por instinto, tá? Mas como é que o homem não vive por instinto? Por exemplo, se um neném nasce, aí joga ele numa selva, sem bicho, sem nada, só com alguns bichos que não matam ele. Né? Porque também o bebê não vai lutar com bicho, né? Tipo, morreu. Então, tipo assim, eu vou tentar falar rápido. Se o bebê, aí, tipo assim, o bebê ele vai crescer na selva, então ele vai crescer racionalmente, ou com o instinto dele, né? Tipo assim, ele vai ter instinto, por exemplo, se tacar a gente na selva, a gente não vai pensar, bom, eu vou amassar aquela folha, fazer uma corda, escalar a corda e chegar e comer. Não, a gente vai comer o que tiver pela nossa frente. A gente não vai ser racional. A gente vai ser por instinto. Então, a gente às vezes. E o animal às vezes também age por raciocínio. Porque como é que o animal pode ser mais carinhoso que o ser humano? Sendo que às vezes ele nunca viu carinho na casa dele. Não é muito ele. Eu entendi a ideia, mas não, o animal ele age por instinto. Mesmo que seja carinho, ainda é um carinho instintivo, porque o animal ele tem isso com a família, ele tem isso com outros animais também, tá? Não são todos também, todos os animais que têm isso, né? Agora, o ser humano, mesmo que ele cresça num meio em que ele não se desenvolva com esse raciocínio que nós temos hoje, porque vemos em sociedade e é por meio da vida em sociedade que nós também aprendemos, ele ainda tem sim raciocínio lógico, mesmo que seja menos desenvolvido ou menos estimulado. A palavra não é desenvolvida, é estimulada. Por exemplo, se eu coloco para você e falo assim, Isabela, desde o dia que você nasceu, no exemplo, né? Eu sou sua mãe, aí desde o dia que você nasceu, eu te boto para assistir TV o dia inteiro. Só faz isso da vida.
eu não estimulo você a ler, eu não estimulo você a falar, eu não estimulo você a fazer nada. Mesmo que você tenha aprendido algumas coisas básicas com a televisão, por exemplo, você não foi estimulado a desenvolver outras áreas do seu raciocínio lógico. Não é que ele não está ali, ele está, mas ele precisa ser estimulado para aflorar, entende? Tem gente que faz isso mais tarde, tem gente que é mais cedo. Mas ainda existe, sim. Comparado a bebês, porque animais não entendem, bebê também não entende. Então é tudo comparado, a mesma coisa que todo mundo é robô. Não, ninguém é robô. Até porque são coisas completamente diferentes. Você está entrando numa parte mais de psicologia. Na faculdade, eu tive um pouco sobre isso. Psicologia do desenvolvimento, a gente falou sobre a história de um menino, é o Vitor, o nome dele. Ele, enfim, eu não lembro direito como que ele foi para lá. Eu sei que ele cresce na selva. E aí ele vai para a cidade com animais mesmo. E aí ele vai para a cidade, acho que ele tem 8 anos, por aí. Os animais ajudavam ele a se manter, né, com alimento e tudo mais. Ele não falava porque ele não tinha sido estimulado para isso. Ele andava de 4 pés porque ele não foi estimulado a andar apenas com as pernas. Então ele andava como se fosse engatinhando ou como se fosse um animal mesmo. Como Mogli andava e corria? Oi? Como Mogli andava e corria? É que o Mogli é fictício, né? Ah, tá. É mesmo que você me perguntasse se o Tarzan realmente era daquele jeito. Era? São obras fictícias, não é de verdade. Mas existiu alguns casos que aconteceram, como o Victor que eu tô falando para vocês. Só que assim, ele teve muita dificuldade de se desenvolver, porque você tinha que quebrar, né, esse pensamento que a pessoa tem hoje não conheceu o ser humano, né? De se entender mais como um animal. Mas aí, assim, quando você for mais velha, a gente discute sobre isso. Não é a minha linha, eu não sou psicóloga. Sei que um dos seus professores aí são, talvez ele não queira falar sobre isso, mas um deles é. A gente pode tentar falar um pouco mais sobre isso depois. Mas vamos voltar aqui para a questão do trabalho, tá? Só falta o professor Rafael ser psicólogo. Seria cósmico, irônico. Quem que é professor Rafael? Sim, é mesmo? Pera, eu esqueci. Ah, hoje eu vou. Vamos voltar aqui, tá? Gente, então, o ser humano, ele aprimora por meio do trabalho, como eu disse, essas relações com a natureza que ele está falando aqui, não é só a natureza das plantas, mas também a natureza da nossa sociedade. E um modifica o outro. Ele está focando mais na natureza das plantas mesmo. Por exemplo, você tem uma árvore, você quebra essa árvore porque você precisa, sei lá, de uma mesa. A minha mesa é de madeira, a minha cadeira é de madeira. Então, você arranca a árvore e modifica para suas necessidades. Eu precisava de uma mesa, aí eles construíram uma mesa para mim, tá? Então, é dessas relações que a gente modifica, de acordo com as nossas necessidades. Uma mesa, eu preciso de uma mesa para sobreviver? Não está relacionado às minhas necessidades básicas. Mas, como ele está falando aqui, né, que o ser humano ele vai além das necessidades básicas. Por exemplo, a minha galinha, o que ela faz o dia inteiro? Ela come, ela bebe água, ela caminha aqui de um lado pro outro, que tal? Entendeu? Ela faz isso. Vive das necessidades básicas, entendeu? Agora, um ser humano, ele precisa de mais do que isso. É isso que eu estava falando, por exemplo, ontem em geografia, quando eu falei para vocês que o quesito lazer é uma necessidade do ser humano. A gente precisa disso. E você vai morrer se não tiver lazer? Talvez você crie alguns problemas por causa disso, psicológicos principalmente, né? É necessário que você tenha contato, tenha descanso, tenha momentos de descanso mesmo. Tá bem, deixa eu ver onde eu parei. O ser humano transforma também a si mesmo, como a gente comentou, né? Interage com os outros indivíduos e aprende mais sobre si mesmo. Já expliquei para vocês que nós somos seres sociais. Dependemos de viver em sociedade para aprender uns com os outros e aprender sobre nós mesmos. Porque a gente só se reconhece quando a gente vê o outro, certo?
Se você apenas... Por exemplo, quando eu falei para vocês o negócio do papel higiênico, né? Que pessoas já até se divorciaram porque um botava papel higiênico para cima, o outro botava papel higiênico para baixo, né? Penduradinho ali do lado da privada. Aí você pensa, antes disso, alguns de vocês nunca nem tinham pensado que alguém ia entrar em parafuso por causa disso. E você já aprendeu que para você talvez não seja importante isso, tanto faz. Se é para cima, se é para baixo, ou para você sim, é importante isso, entendeu? É assim que a gente aprende sobre nós mesmos. É quando a gente observa o outro e vê as necessidades do outro e vê os pensamentos do outro, tá? No livro de vocês, tem nessa página mesmo, a página 37, tem uma cena, né, dos tempos modernos do Charlie Chaplin. Quem não assistiu esse filme, é o tipo de filme que, quando você chega no ensino médio, todo mundo viu, entendeu? Porque é um filme, é um clássico. Eu não sei se tem no YouTube. Eu vou procurar depois para ver, mas é um filme bem importante, assim, no quesito que ele vai falar sobre as relações de trabalho, tá? Até onde o trabalhador realmente tem papel, assim, de alguma forma. O ser... Produzindo não apenas o essencial, né, como a gente falou, mas criando outras necessidades sociais. Tem tempos modernos na Netflix? Sério? Eu acho que não. Pesquisar daqui a pouco. Transformando a natureza por meio de seu trabalho, assim transforma também a si mesmo, né? Como a gente estava falando. Gente, eu quero que vocês coloquem aí no chat quem que vai ler para mim. Isabela, você vai ler página 38, o primeiro parágrafo, tá? Vão colocando todo mundo, que daí eu já vou abrindo de acordo com eu explico e já abro a próxima pessoa. Primeiro parágrafo, Isa. Pra qual página? 38. Tá, peraí, professora. 38, já tô entrando. Olha, 33. Peraí, cadê? Segundo parágrafo, né? Primeiro. Primeiro? Tá. O ser humano, desculpa, gente. O ser humano desenvolveu historicamente suas necessidades. Não vou arrumar seu quarto! Deixa eu estudar! Suas necessidades por meio da atividade social de transformação da natureza, a fim de produzir objetos e serviços necessários à vida. Do algodão, fruto da terra, produziu roupas que transformou os metais em instrumentos cirúrgicos, escadas, estruturas de ferro para os prédios. Das árvores extraiu uma madeira para produzir casas, mesas, móveis, etc. É por meio do conhecimento da ação humana que são criadas as condições de existência. Karl Marx, o filósofo que mais refletiu sobre o trabalho, é um ele. Mentira, não foi isso direito. Concluiu que ao transformar o mundo, o homem também cria a si mesmo e constrói um mundo uma cada vez mais de um filósofo ele. Diariamente, as pessoas saem de casa cedo para o trabalho. Pausei você. Porque eu falei que era só até o primeiro parágrafo. Você estava lendo o resto já. Então, como a gente estava falando, né? O ser humano, então, ele se desenvolveu historicamente com essas relações por meio do trabalho. Eu comecei a aula falando sobre isso, certo? E Karl Marx, ele vai discutir exatamente sobre o quanto essas relações de trabalho constroem a nossa história também. E que é por meio da economia que a gente pode estudar essa história, tá? Ele é muito econômico. Quando a gente vê uma visão econômica da história, que os meios ou as cidades se desenvolveram por causa da economia, quase sempre é uma linha marxista, tá? Que não necessariamente quer dizer comunista. O marxismo é uma linha teórica, filosófica e histórica, tá bom? Apesar dele ser um dos considerados um dos pais, né, um dos pais do comunismo, do socialismo, dos ideais, ele não foi nem o primeiro que inventou, ele só escreveu, né, algumas coisas. Mas ele vai ter essas ideias de que o mundo foi construído socialmente por meio dessas relações de trabalho, tá? E aí, mas talvez ele não vai falar tanto sobre isso aqui, mas já lembrando vocês, a gente já estudou isso em geografia, sobre as relações de trabalho entre a classe burguesa e o proletariado, tá?
sem um meio termo entre isso. Tudo bem? A próxima pessoa a ler vai ser a Sara. Sara, próximo parágrafo. Diariamente, as pessoas saem de casa cedo para o trabalho e só retornam ao fim do dia. Quando retornam para casa, podem estar cansados e sem energia para viver outras experiências fora da rotina do trabalho. E assim, é provável que fiquem limitadas à vida familiar, ao contato afetivo e outras necessidades. Não é difícil constatar que o trabalho ocupa muito tempo da vida das pessoas e, por isso, de maneira geral, elas são identificadas socialmente pelo trabalho que realizam. Obrigada. Quer ler o próximo também? Observe que as pessoas são apresentadas pela função profissional que exercem na sociedade: médicos, professores, garis, engenheiros, etc. Nesse caso, sendo o trabalho a condição de sobrevivência, podem ser também possibilidade de realização humana e de contribuição solidária para o desenvolvimento de uma sociedade, constituindo um fundamento do que os indivíduos são. Obrigada. Agora, a gente acabou de ver, então, dois fatos, né, que ele está refletindo sobre a questão do trabalho aqui. Primeiramente, que as pessoas que têm muitas horas de trabalho, elas ficam um pouco limitadas sobre o tempo de lazer ou de outras necessidades, né, como o descanso, como, ver os meus amigos, ou, vou passear, alguma coisa assim. Não, se a pessoa trabalha... Nossa, eu tenho uma colega, ela também é professora, a gente se conheceu na faculdade, ela trabalhava nos 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite, em 3 escolas diferentes, e ela estava grávida no passado, uma barriga gigante. Eu ficava assim, gente do céu, ela trabalha todos os períodos, todos os horários. Ela tinha, acho que, 6 tempos para poder preparar a aula só, durante a semana. Eu preparo a aula a semana toda, passo a semana inteira preparando a aula e o final de semana também. Aí eu imagino ela, como é que ela fazia para dar aula em várias escolas, com vários alunos diferentes, dava várias matérias também, ela fazia meio que igual eu, então tinha várias matérias que ela dava, e que horas que essa menina saía, se divertia? A gente não conseguia nem ligar para ela, porque até de final de semana ela estava preparando aula ou fazendo alguma coisa para a escola, para o trabalho dela, né? E existem outros trabalhos também que ocupam muito trabalho. Por exemplo, meu tio, ele é pedreiro. Ele sai de casa 4, 5 horas da manhã para ir para a obra, porque 7 horas tem que chegar na obra, e é em São Paulo, né? Então tudo é muito longe. Ele volta para casa, ele chega em casa 6, 7 horas da tarde, ele janta e vai dormir. O que mais você quer fazer depois que você trabalhou no serviço pesado o dia inteiro? Aí ele tem de domingo, ele assiste Fórmula 1. O único lazer da vida do meu tio é assistir Fórmula 1, entendeu? É triste, se você pensar bem, porque, tipo, isso não supre as necessidades de ter amigos, de sair para conversar. Não são só vocês jovens que gostam de sair, de ter amigos, de poder rir, tomar alguma coisa, um refrigerante, comer uma pizza. Não, a gente também gosta. Adulto gosta de fazer essas coisas, tá? E aí você pensa, quando você tem um trabalho assim que te consome tudo, né? Leva tudo, você fica muito limitado à família. Tanto que eu tenho até dificuldade de encontrar com meu tio, porque tá sem trabalhar. O Felipe falou que ele olhou no YouTube, tem Tempos Modernos no YouTube. É um bom filme, viu, gente? Bem legal. E é mudo, é preto e branco, mas é Charlie Chaplin, é um dos maiores atores de cinema da história, tá bom? Se você se interessa por cinema, tem que ter pelo menos assistido um filme dele, tá? Pelo menos um. E normalmente é esse que as pessoas assistiram. Outra coisa que a Sara leu pra gente foi sobre a questão da pessoa se identificar pela profissão que ela tem. Vai dizer que vocês nunca viram isso. A pessoa fala, eu sou... meu nome é tal e eu sou médica. Ou eu sou engenheira. Ou eu sou professora, né? Quando você se apresenta, quase assim que você coloca a sua profissão no meio. Quando você é estudante é um pouco mais difícil disso acontecer, mas quando você tá depois você terminou a faculdade, ou tá na faculdade você ainda se identifica, eu sou estudante, né?
Aí eu faço faculdade tal coisa. Só que quando você começa a trabalhar, você é o seu trabalho. Não sei se é uma relação saudável com a relação de trabalho, porque você não é isso. Isso é o seu trabalho, é uma parte de você. Eu não sou professora o tempo todo. A gente já falou sobre isso, né? As representações que a gente tem. Eu sou filha, eu sou amiga, eu sou irmã, sou conhecida, sou vizinha, sou a dona de uma galinha. Então, assim, a gente tem várias relações diferentes. E uma coisa só não deve nos definir. Mas é muito comum a gente se definir como sendo aquela profissão que a gente ocupa. Quando você é professor, quando eu era menor, tinha muita mania de acharem que o professor não fazia nada. Somente quando eu estava na escola, né? As pessoas achavam, professor, você só dá aula ou também trabalha? Aí você fica assim, nossa, eu tô fazendo o quê então? Entendeu? Ou então quando você encontra um professor na rua e você fica, meu Deus, você tá no cinema. E é assim, é lógico, eu faço outras coisas. Eu não é aquele momento, eu não tô aqui só. A minha existência não é só para dar aula, e aí depois, quando eu paro de dar aula, eu não existo mais. Aí amanhã, quando eu for dar aula, eu existo novamente. Então a gente tem, né, outras fases de nós mesmos. Eita, eu ia acabar esse capítulo hoje, já tô vendo que não vai dar. É muito estranho pensar a senhora sem pensar como prof. Engraçado que antes eu tinha medo disso, mas hoje em dia eu penso assim, eu estou professora de vocês no momento. É mais um estado do que um ser, entendeu? Eu estou professora no momento, mas no momento em que acabou a minha aula, eu sou uma pessoa normal. E aí, a minha professora de mestrado falava muito isso, né? Eu estou professora. Eu estou em tal título, eu estou em tal coisa, mas eu não sou isso. Não é o que me define o tempo todo. Vocês estão alunos. Entende? Ok, próxima pessoa que vai ler é a Ju. Lê os dois já, tá, Ju? Porque vai acabar a aula. Tá. O trabalho é, antes de tudo, a capacidade inerente à condição humana de produzir a existência transformando a natureza. Mas o formato histórico de mercadoria que o trabalho assumiu na sociedade capitalista, trabalho assalariado, gera uma contradição, pois, ao vender sua força de trabalho, o homem se aliena, afasta-se da sua real natureza, da humanidade para poder, com o salário, comprar bens e serviços necessários à sua existência. Como se vive em uma sociedade na qual a sua abundância de força de trabalho, então o trabalho é desvalorizado. No Brasil, a realidade identificada pelo censo do IBGE de 2010 revela que as pessoas mais ricas do país, 10% da população, têm renda média mensal 39 vezes maior do que a dos 10% mais pobres trabalhadores. Ou seja, a nação possui uma enorme disparidade entre ricos e pobres. Obrigada. Então, aqui ele está falando, por exemplo, né, que quando a gente vende a nossa força de trabalho, que seria o meu tempo, aquilo que eu produzo. No meu caso, meu meio intelectual, né, os meus pensamentos, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu li, e aí eu passo para vocês, ensino vocês, e essa é a minha força de trabalho. No meu tio, por exemplo, eu trabalho no mundo mais intelectual, certo? Meu trabalho é ligado a isso. Mas existem forças de trabalho que são mais físicas. Meu tio, por exemplo, que é pedreiro. Então, vai ser um mundo mais... Ainda assim, são forças de trabalho. Eu estou me emprestando ou me alugando para o meu empregador durante um período para receber um salário sobre isso. E ele está falando que às vezes a gente fica alienado. Vamos dizer, quantas pessoas você conhece que refletiu sobre eu não sou essa profissão, eu estou nessa profissão no momento? Você conhece que refletiu sobre isso? A maioria das pessoas, ela só aceita, só reproduz. Eu sou tal coisa, né? E não para pensar. Vivemos em um mundo alienado em que a gente apenas acredita nas coisas que não são passado, sem ler, sem procurar, sem entender que também é importante ter momentos de lazer, ter
ter outras questões, né? Ele está falando aqui sobre também a disparidade entre uma pequena porcentagem de pessoas muito ricas e uma grande porcentagem de pessoas muito pobres. E está muito longe um do outro, né? Até muito interessante, falando sobre isso, essa semana, eu não sei se vocês viram no Facebook, o vídeo que falava sobre a greve dos ferroviários lá em São Paulo. E aí o jornalista pergunta pro cara, né, líder da greve, você não tem vergonha? Como que você se sente sobre a gente já tá passando por uma pandemia e vocês ainda fazerem uma greve? E o trabalhador? E aí ele comenta, e não sei se você... Aí ele até comenta, né, era pra Globo, o Jornal da Tarde, eu acho que eu não vejo TV, mas eu estava assistindo só a parte da reportagem. E ele fala, o G1 mesmo publicou que esse ano foi um dos maiores anos que a renda dos grandes bilionários cresceu quase que o dobro. Exatamente num período de pandemia. Por que eu, que sou trabalhador, vou ter que pagar? Às vezes a gente questiona até o trabalhador, que está muito mais ligado a gente, sem questionar essa pessoa que é bilionária e está faturando ainda mais num período de grande crise e não paga. Quem está pagando é sempre a gente. Dei uma olhadinha depois na resposta dele. É uma resposta bem interessante. Bianca. Ui. Peraí que eu apertei o negócio lá pra cima. Termina o texto pra gente, Bianca, por favor. Ali, apesar das políticas? Isso. Os dois últimos. Galera, enquanto isso, já coloca lá no chat o nome de vocês. Apesar das políticas de distribuição de renda implementadas pelos últimos governos, o Brasil é ainda um dos países mais concentradores de renda e, portanto, discriminador dos pobres. Pelo trabalho é criado um mundo de prosperidade. No entanto, constatam-se essas grandes distorções na distribuição de renda. O trabalho que possibilita o acesso aos bens necessários à vida não garante necessariamente a dignidade humana. Devido à necessidade de sobrevivência, muitos jovens são obrigados a conciliar trabalho e estudo. O governo incentiva-os a realizar estágios remunerados, mas isso muitas vezes acaba por afastá-los da escola. Sem formação adequada, esses jovens se convertem em mão de obra barata, dando continuidade ao ciclo de pobreza. Se vocês pensarem, hoje mesmo eu estava vendo, eu sigo o Senado Federal no Facebook, né? E eles estavam falando sobre... Tá saindo um projeto de lei em que, eles estão tentando passar, na verdade, em que as pessoas, para entrar na universidade, precisam fazer trabalho voluntário. Na hora eu pensei, que horror! Porque a classe baixa mal tem condição de terminar a escola porque tem que trabalhar. E aí a pessoa ainda vai precisar trabalhar de graça para conseguir entrar numa universidade. Ou seja, o acesso para a classe mais baixa vai ser muito mais difícil do que é para a classe alta. Eu sou de classe média. Estudei em escola particular, nunca precisei trabalhar para sobreviver, mas eu sei a dificuldade dos meus amigos que precisam disso. E precisam desde os 15 anos. E mais novos ainda. Pessoas que eu já dei aula na igreja, por exemplo, de que faltava morrer de fome, desde os 10 anos trabalha. Mais novos do que vocês. E desistiram da escola por causa disso. Porque tinha que ajudar a família a ser sustentada. Aí você pensa, como é que a pessoa vai conseguir ainda trabalhar de graça? Já tem que trabalhar para sustentar a família. E aí estudar para conseguir entrar numa faculdade. E ainda vai ter que arrumar um tempo para trabalhar de graça para conseguir entrar na faculdade também. É uma realidade muito distante da nossa que a gente vive. Seria diferente, por exemplo, se o trabalho que eles estavam propondo é uma pessoa de uma escola particular, que já teve boas condições ou melhores condições, e aí poder trabalhar voluntário para entrar numa universidade pública. Aí seria outra coisa. Até porque ainda a maioria de universidade pública são pessoas que estudaram em escola particular, né? Então a gente precisa questionar isso, não só pensar, realmente era bom, né, trabalho voluntário, mas não é a realidade da maioria. Vai diminuir ainda mais o acesso de universidades, então, para pessoas de classe mais baixa, se isso for aplicado. É complicado, a gente precisa pensar no outro, né? E todas essas relações de trabalho.
Então, é um trabalho não remunerado, né? É um voluntário obrigatório, porque se você não se voluntariar, você também não entra. Onde foi aplicado isso mesmo? Eles estão tentando, na verdade, colocar no Brasil. Tá, saiu 10 minutos antes da aula de vocês começarem. Dá uma olhadinha lá no Facebook do Senado. É uma das últimas coisas que estavam, tá? Gente, a aula praticamente acabou. Espero que todo mundo tenha colocado o nome. Felipe, Bianca, João Antônio, Isa, Cauê, Sara. Mais alguém que não colocou o nome? A Lana saiu. Deixa eu colocar aqui o nome dela, só para que eu lembre depois. Ok, gente, muito obrigada. Dei uma lida para a próxima aula nessa página, da página 39, tá? Na 40 também, porque fala da Organização Mundial de Trabalho, Internacional de Trabalho. É bem interessante de vocês aprenderem sobre o assunto, tá bom? Obrigada, gente. Tchauzinho.